Então, queria fazer esse vídeo aqui porque, pra variar, a internet tá polarizada aí, né? Uma porrada de jogo tá acontecendo a mesma coisa e o pessoal de esquerda e direita aí, né? A Lacrolândia, né? Que os caras chamam os virgens esquisitos, tá dividido novamente. Recentemente teve a boneca nova do Overwatch, né? A Xion. Queria começar por ela, que teve o caso da Anran, né? A boneca chinesa lá, com a Fênix e tal, tudo mais. Que gerou discussão, porque o rosto dela era parecido com as outras bonecas, e tem toda essa parte dos jogos tá ficando muito genérico. Eu queria saber de você primeiro. Tá todo mundo falando a mesma coisa, né? Tipo assim, o pessoal que é mais de direita tá falando, ah, não, porque a boneca tem que ser gostosa, e tem que ter as mulheres no jogo tem que ser bonita, e o pessoal de esquerda fala, porra, não, porque não pode, tem que ser inclusivo e corpo de todos os formatos, e a boneca não pode ser muito, não ter muito apelo sexual e tal. O que que você acha? Fala pra mim. Eu acho que, depende do que o produtor, o diretor, o criador, o artista quer criar, né, deveria ser, né. Você tem preferências? Hum, Sinceramente não, eu quero que a personagem seja boa, ou o personagem, né. É que as pessoas não polemizam muito com o personagem masculino, né, ou o machismo aí. Como virou muito produto, né, o jogo, obviamente, sempre foi um produto, né, sempre foi para o grande público, sempre foi para vender. Mas agora tem muito mais, executivo botando a mão, né, no processo criativo, justamente para querer aumentar o número de vendas, né, popularizar. Mas depois que isso aconteceu, passou a ser mais normal, né, esse de vamos atrair um público específico, então vamos vender boneca sexualizada para quem gosta, ou vamos vender boneca inclusiva para quem gosta. Mas eu acho que deveria ser da visão do que o autor quer passar, né, o criador do personagem, enfim. Então, a verdade é que o sex appeal sempre vendeu e sempre vai vender, né? E aí a gente tem o caso, por exemplo, o pessoal fala muito bem do Marvel Rivals, que as bonecas é gostosa e não sei o que, os caras também, forte pra caralho. E, e aí tem o pessoal que reclama, que queria alguma coisa mais diferente e tal. E eu, sinceramente, não tenho o que achar muito desse caso, por quê? Porque é baseado nos quadrinhos, né? E os quadrinhos sempre tá tratando de super-humanos, tipo assim, né? O pessoal mais diferenciado, tem todo aquele fator dos artistas se basearem nos gregos, nas esculturas gregas e tal. E o boneco, querendo ou não, ele vai ser. O cara vai ser muito forte, entendeu? Vai ser o ápice do que o físico humano consegue chegar. A mulher vai ter um apelo sexual alto também, e colchão e bunda pra todo lado. E aí, beleza, a HQ sempre foi assim, entendeu? Dificilmente você vai ter um artista que faz um traço outro que é mais natural, alguma coisa assim. Então, no caso do Marvel Rivals, eu relevo, acho legal. Mas o Overwatch, eu levo pro coração, entendeu? Aí eu vou ter que reclamar um pouquinho, porque você via, se eu não me engano, a primeira boneca que lançou foi a Ana, né? Eu jogo essa porra desde do beta do Overwatch 1 lá. E sempre fui acompanhando e dando meus pitacos dos bonecos que lançou. E a Ana, você vê, tipo assim, é um boneco feminino, é muito utilizado até hoje, sacou? Vende skin legal e não tem esse apelo sexual. Não tinha esse apelo sexual, porque hoje em dia você tem skin dela mais nova, já de biquíni, sei lá, tá ligado? Porque os caras acabam que tem que ter essa porra. Só que quando ela lançou era muito legal, porque o Overwatch, querendo ou não, o pessoal reclama, mas querendo ou não, ele é ele tem um apelo pra diversidade, sempre teve, desde o começo, sacou? Só que não era o foco. O Soldado 76 sempre foi gay, a Tracer também, sacou? Sempre teve a minoria. E a Ana é uma minoria muito interessante, né? Que aí pô, ela já é uma senhora e tem toda a característica já de uma senhora mais velha, de cuidar dos outros, todas as falas dela é voltada mais pra agir como mãe, né? E entre outros personagens que o Overwatch 1 lançou que são muito bem feitos, e o Sigma com essa temática de problema psicológico, sacou? A Moira também é um boneco feminino que não é sexualizado, e eu acho que é muito importante você não ter bonecos sexualizados no jogo, sacou? Dependendo da temática do jogo, que nem eu disse, o Marvel Rivals eu acho caso à parte, eu acho que tá tudo bem, todos os bonecos
se parecer Google Boy, puta, beleza. Você gosta, eu gosto também, acho legal. Mas o Overwatch eu acho que ele necessita da diversidade, entendeu? Lógico que também, eu acho que depois do 2 vagabundo se passa demais, entendeu? Porque aí começa o Life Weaver, por exemplo, que é só um boneco. Ah, pô, sou boneco homossexual, legal. Aí tem o Adventure, que eu sou boneco não binário. E aí não tem, o boneco não tem um background, entendeu? Sendo que até. E depois que o 2 lança, mesmo assim, os bonecos que são legais ainda, a Rainha, o Malga, a Sojourner, é tudo já. O design já veio preparado do um, entendeu? E aí eu acho que eles não estão sabendo fazer esse balanço, sacou? Quando teve toda aquela polêmica lá da Unrun, foi foda por quê? Porque você via que todas as bonecas era genérica pra vender. Você via que a Juno, a Kiriko e ela era idêntica, sacou? E aí tinha aquele apelo pra jovem, bonita. Aí tem toda aquela ou tá com leg, ou tá mostrando as pernas lá pros punheteiros ficar babando. E por que que eles fazem isso? Porque a boneca vende skin, né? Só que eu acho que você acaba matando o jogo. E você, no design de personagem, você tira toda aquela beleza que tinha, sacou? Sim. Teve também lá no começo, né, do Overwatch 1, isso há muito tempo, a polêmica com a Tracer, né, mas aí eu lembro que na época que né, pra quem não sabe, a Tracer é lésbica e tal, tem uma namorada, nos quadrinhos, né, eu acho que isso é contado. E aí, tipo assim, ela nunca foi uma boneca no jogo, né, no projeto do jogo, sexualizada ou nada do tipo, não era parte da personalidade dela ou das características dela. E aí criaram uma pose de Vitória lá que ela tá de costas e aí acho que a bunda dela é exageradamente, eh, destacada na pose. Aí na época deu polêmica, as pessoas reclamaram, né, porque não tem a ver com a personagem, é isso, esse é o meu ponto, assim. Se você pensou num personagem pra ele ter um certo apelo, eu não acho legal que seja só baseado essa característica, né, o personagem, como você falou. O Life Weaver, ele a sensação que eu tenho é: criamos um personagem homossexual, ok, a partir daqui a gente vai criar a história dele. Não criamos personagem tal e ele é homossexual. Tipo assim, tem uma diferença em você fazer o personagem e ele ser homossexual e você fazer um personagem porque ele é homossexual. E não, eu tô falando homossexual por causa do Life Weaver, mas é qualquer característica. Dela ser uma personagem gostosa, ou um personagem masculino atraente, ou um personagem engraçado, enfim. Criar um personagem baseado numa característica específica, eu acho problemático. E aí esse é o meu ponto, assim, nesses bonecos novos do Overwatch, como você falou, nesses personagens. Eu acho que criam muito baseado ou no visual, ou no que o público vai querer, e não numa ideia de arte que eles tiveram, numa ideia da história. Os caras sabem que o adolescente tarado vai ficar tarando as meninas, entendeu? Então na concepção do personagem, eles já levam isso em conta. Tipo a nova personagem, a Xion. Você pega na própria animação dela, tem o cara, quando o cara tá na garupa da moto dela, o cara abraçando ela, fechando o olho, entendeu? Tem todos esses fetiches de Mommy, né, que os caras têm e tal, não sei o Aham, quê. aham. E aí acaba que, tipo assim, polariza a fanbase do negócio e vira um bagulho meio besta, tá ligado? Meio esquerda e direita, meio. Eu só gosto do personagem que é sexualizado, aí eu só gosto do personagem que ele, tá ligado? Não pode ter isso aqui, tá errado, sacou? Quando eu acho que o pessoal tinha que se preocupar com a própria maneira que o design é construído. Você vê aquela porra daquele tanque, o Hazard. O Malemar lembra o nome do cara, de tão genérico que ele é. Que É é um o dos tanque bonecos mais que tem genéricos que eu vi os na minha vida. cristais nas costas, né, que ele tem os cristais É, roxos e tal. exatamente. E antes da Run não, da Xion, teve outra, que é a menina do drone, que eu também não lembro o nome dela, porque ela parece com um boneco feito em inteligência artificial, entendeu? Que é só um boneco genérico. É, mesma coisa, mulher jovem, sacou? Bonitinha, que aí que os caras fizeram, aí DPS, que os caras fizeram
poder vender skin. E agora o foco da empresa é esse, vender skin, porque o jogo é grátis, eles precisam disso daí, e é o que dá o caixa deles, né. sim, Só que, querendo ou não, mata a alma do jogo. Eu já sinto que o Overwatch não tem aquela alma que ele tinha na época de ouro, entendeu, quando ele lançou. E não é só nele, você vê que isso aí já extrapolou para diversos outros jogos, o próprio Gears, dizem que a Microsoft tem uma regra lá de não fazer a personagem feminina com muitas curvas. Aí você vê o Gears of War novo e o Fable, onde as meninas é meio mal diagramada, né? Vamos falar assim. Não quero ser mal educado aqui. Mas aí a gente tem. Aí acaba que descamba muito pro outro lado, né? A balança pende muito pra esse lado que é umas bonecas meio feias, sem graça, e o público masculino, padrão que eles querem alcançar, que é o cara que jogou Fable antes, tá ligado? E que é a maior parte do público de videogame, eles têm essa necessidade, que é sendo bom ou não, entendeu? Não sei se essa porra é saudável ou se não é, eu sei que é isso daí. E aí, em contrapartida, a gente tem o pessoal do Stellar Blade, que usa o jogo como se fosse, não, puta jogo foda, olha como o jogo dá certo e a mulher é gostosa. Mas aí você vê aquela a mulher parece uma stripper com a cara de uma criança de 13 anos, entendeu? E o jogo não é conhecido por nada além disso. O jogo não tem nenhum diferencial além da boneca, os peitos da boneca ficar mexendo e a boneca ficar gemendo em tudo que ela faz, sacou? sim. É, então, o Starbreeze é um outro polar, né, como você falou, e vai ter o novo também aí, e aparentemente eles não mudaram nada, até porque o primeiro deu certo nas vendas pra eles, né. Assim, dizem até, mas aí eu não tenho como confirmar essa informação, que o jogo ele é ok, assim, ele tem a sua história lá, até que é interessante, a gameplay parece ser minimamente divertida, né, não é pra mim, mas é minimamente divertida, mas o que vai chamar atenção e o que eles usam no marketing, e o que você vê clipe de streamer que jogou, ou vídeo de youtuber, ou notícia, é basicamente que a silhueta da personagem é muito bonita, ou que a bunda dela tá na tela e é grande, ou uma porrada de coisas assim, e ninguém vai querer conhecer o personagem em si, né. As pessoas vão jogar o jogo pra ver as poses, pra fazer o famoso meme, né, pra o hype, o que tá na moda é isso, então eu vou lá pra ver por que que tá todo mundo comentando, e o que que as pessoas veem de tanto interesse nesse jogo, que é basicamente o corpo da personagem, né. E aí se a gente for fazer um paralelo, né, com o passado, e mostrar como é possível fazer isso, mas é possível fazer bem feito, a gente pode pegar Bayonetta, né, que é uma franquia da Nintendo há alguns anos, né, alguns É da anos que eu não Sega, não é? é da Sega? Não sei, É da eu Sega. lembro Ela que começa como da Sega. que ela é exclusiva do Nintendo a partir de algum jogo, mas, eu não tenho conhecimento a fundo pra saber quem que é, mas enfim. Mas o ponto é que antigamente Bayonetta fazia muito isso e atraía o público um pouco por causa disso, mas Bayonetta tem uma história, tem umas características interessantes, tem uma gameplay interessante, não é só o corpo da personagem, é o mundo que é criado ali, e eles usam, obviamente, ela como marketing, porque antigamente o público ainda era 95% masculino. Hoje o público é majoritariamente ainda masculino nos videogames, eu É, acredito. Mas e é um caso antigamente era interessante. muito mais, né. Então, mas é um caso interessante da Bayonetta que você trouxe, por quê? Porque ela é criada com esse sex appeal para o jovem vagabundo, entendeu? E ela foi adotada pelo pessoal LGBT, entendeu? Tanto que tem discussão na internet hoje e tal, por conta disso. Sim, Mas pra você ver como hum, ela é uma boa personagem, não por isso, sacou? sim. Mas o jeito que ela foi concebida acabou pegando esse tipo de público, que é uma coisa muito legal e mostra que o personagem, apesar de tudo, é muito profundo, sabe? Entendeu? É, o personagem ele, na minha visão, ele dá certo aí, que ele é criado pra fazer uma coisa, e ele pode fazer aquilo muito bem, não tem problema, mas ele acaba atraindo a empatia de outras pessoas, de outras coisas, assim, de outros com outros objetivos. O objetivo da Bayonetta não era atrair o público LGBT, como você falou, mas hoje em dia atrai, as pessoas podem ver como um sinal de poder, por exemplo. Naquela época,
a uma personagem feminina ser protagonista de um jogo e o jogo vender muito bem, e as pessoas comentarem o jogo, e o jogo ter uma história, enfim. É uma coisa que eu acho que Stellar Blade, por exemplo, não fez bem, porque eu só conheço Stellar Blade pelo meme de que a personagem é gostosa, e eu É. acho um problema. Não, e qual que é o ponto que a gente queria trazer nesse vídeo aqui? Que é foda, quando qualquer um que estiver vendo isso aqui for discutir na internet por conta de design de personagem, porque ela tem que ser gostosa, não tem que ser, mano, se atenha a coisas palpáveis de fato, entendeu? Algo que vai melhorar ali a experiência do jogo, não você bater a sua punheta quieto ou você não gostar da personagem ser gostosa, entendeu? Tipo assim, a Bayonetta é um exemplo que, tipo assim, pô, a personagem tem um sex appeal grande, mas alcançou um outro tipo de público, sacou? A Ana do Overwatch é um personagem que não tem sex appeal nenhum, mas é muito bem feita, muito bem construída, tudo que tinha de habilidade dela sempre foi muito bom, e mesmo assim vendeu bastante, sacou? Então, o jogo precisa ter gostado pra vender? Não, não necessariamente, sacou? Se o jogo tivesse uma mulher feia, ele vai vender mal? Não, falácia também, entendeu? E eu acho que isso daí desmonta a indústria, sacou? Os fãs se polarizarem dessa forma de sacou? Por coisa fútil, por coisa banal. É, eu acho que essa parte que você falou de o jogo ter só mulher ou homem feio, ou só mulher ou homem gostoso, ele é bom ou ruim, é um grande problema do mundo hoje em dia, né, porque você tem sempre os extremos ali e muitas vezes não é o extremo, às vezes beleza, a concepção foi: "Vamos criar um personagem atraente pra atrair tal público", só que no meio do desenvolvimento eles conseguiram fazer algo interessante, como foi a Bayonetta, por exemplo, e como não foi o Stellar Blade, pelo menos na minha visão. Pode dar certo ou pode dar errado, não necessariamente significa que porque tem aquilo vai dar certo ou vai dar errado, e porque não tem vai dar certo ou vai dar errado. O extremismo é um grande problema hoje em dia, tudo em geral, mas nos videogames em específico, porque surgiu muito essa pauta de a diversidade é muito necessária, mas ela é feita de qualquer jeito em jogos e aí causa problema, ou a diversidade não é necessária, e aí você não tem nada de diversidade num jogo, e as pessoas não se identificam geralmente com alguma coisa que tá ali, e também é um problema. Então eu acho que tem problema nos 2 lados. Eu acho que nesse caso não tem lado certo e não tem lado errado, só que cada situação é uma situação, é o que eu Exato. penso, S por exemplo. é, o público tem que começar a entender que, às vezes, você só não é o público-alvo do negócio, entendeu? Tipo assim, você vai me ver reclamando que esses jogo coreano só tem piranha e fanboy? Vai, mas não tô falando pra parar de fazer, entendeu? Não quero que mude alguma coisa, eu só vou lá e não jogo. Sim, é. É, você citou o exemplo do Fable, né. A gente fez o vídeo do Wolverine, a gente falou de retirar o sangue, a mecânica, que eles querem implementar para as pessoas, por exemplo. O Fable, na gameplay, não tem sangue, né. E eu acho que combina com o mundo. Eu acho Sim, que é uma situação diferente, por exemplo, do Wolverine, que é o que eu falei no vídeo. No Fable não tem sangue e não me incomoda, por exemplo, porque eu acho que combina com o mundo. Então, é o que eu falei muito de analisar a situação. Não é porque no Wolverine é o meu exemplo, não é porque no Wolverine eu não concordo de tirar o sangue, que no Fable eu também vou querer que tenha sangue. É isso que sim. é isso que eu quero deixar claro nesse vídeo. Eu não acho que tudo tem que ser muito extremo, eu acho que você tem que analisar a situação e cada situação vai ter o seu exemplo, as suas condições, enfim. Então, esse foi o nosso pitaco aí, né, sobre as últimas fofocas aí do mundo dos games. Que eu queria falar? Se você viu o vídeo até aqui, deixa o like, faz todo aquele negócio, né? E vou tentar deixar esse vídeo bem seco, porque a gente vai estar jogando ele de última hora pra vocês. E eu sou obrigado a dizer que as mulheres no Fable é meio garibaldona mesmo, tá? Achei ruim. Eu tendo a concordar com você.